Olá, irmãos e amigos, paz seja contigo, paz seja com a sua família. Eu sou o pastor Heleno Carmo, vou orar por você hoje, se você me permitir. Antes, porém, se não é um inscrito aqui no canal, se inscreva e ao final desse vídeo, se gostar do conteúdo, compartilhe. Também deixa aqui o seu pedido de oração, o seu comentário. Ative as notificações para ser informado dos próximos vídeos que eu postar por aqui. Eu quero deixar uma palavra do Senhor para a tua vida, para você, para a sua meditação hoje. Um certo pastor estava pregando a palavra de Deus para um grande público, e então ele pegou uma nota de R$100 e apresentou ao povo e fez a seguinte pergunta: quem de vocês gostariam de ganhar essa nota? Todos disseram: eu quero. Afinal, são R$100, não é verdade? Então ele pegou aquela nota e ele a amassou, jogou ao chão, pisou sobre ela, e agora a nota já não estava tão perfeita quanto antes. Ele abriu a nota e apresentou ao público, apesar de não ter nada grave, como por exemplo, não estar rasgada, ela estava toda amassada, já não era tão perfeita quanto antes. E então ele repetiu a pergunta ao povo: e agora, quem de vocês quer essa nota? Ela já não é nova como antes, não está perfeita como antes, está amassada. Quantos de vocês ainda desejam ganhar essa nota? E todos disseram que a queriam, obviamente, porque a nota, apesar de estar amassada, não perdera o valor, mantinha o seu valor. Assim, concluiu ele, são vocês para Deus. Deus ama cada um de vocês, Deus ama cada pessoa, Deus ama o gênero humano, Deus ama o ser humano, apesar deste homem, desta geração, deste mundo, das pessoas, terem se afastado de Deus e terem, muitas delas estão sendo marcadas pela vida, muitas delas têm se afastado de Deus, vivendo uma história de pecados, uma história de iniquidade longe do Senhor. Muitas delas têm perdido suas vidas nos vícios, têm vivido uma vida longe de Deus, uma vida longe da vontade do Senhor, têm estragado suas vidas, suas histórias, têm manchado suas vidas. No entanto, Deus ainda ama cada pessoa, independente de quem são, independente do que façam, dos seus pecados, dos seus erros. Deus continua nos amando, Deus continua amando cada pessoa, Deus continua amando o ser humano, o gênero humano. No entanto, Deus espera de mim e de você uma mudança de comportamento. E assim, o pregador, ele concluiu a história falando da importância que Deus dá a cada pessoa. Eu quero lembrar aqui João 3,16, que diz: porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Esse texto mostra que, apesar do grande amor de Deus para conosco, a escolha sempre será do homem. Diz aqui que Deus enviou o seu Filho Jesus para que todo aquele que nele crê não venha perecer no inferno, no sofrimento eterno, mas tenha a vida eterna com Deus. Ele foi enviado ao mundo, Jesus foi enviado ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. E quem crer nele, quem crer em Jesus Cristo, quem aceitar o sacrifício feito por ele, recebe então o perdão, recebe a vida eterna, recebe a salvação. Mas aquele que não crê naquilo que Jesus fez, no seu sacrifício por nós, nos diz aqui, já está condenado por não crer no nome daquele que pode nos salvar, do único que pode nos salvar. Então, os homens podem escolher crer
no amor de Deus e receber esse amor expresso em Jesus, o seu Filho, ou rejeitar esse grande amor. Paulo fala desta geração, deste mundo que nós estamos vivendo hoje. Paulo fala do homem de hoje. Quando eu digo homem, do gênero humano, tanto homens quanto mulheres. Aqui em Romanos, no capítulo 1, Paulo ele diz que apesar desse homem ser importante para Deus, do gênero humano ser importante para Deus, o homem se afastou do Senhor. Então diz aqui no capítulo 1 de Romanos, a partir do verso 18, que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Ou seja, Deus ama o homem, mas não ama o pecado que o homem comete. A ira de Deus se revela contra toda impiedade e injustiça. Estes mesmos homens eliminam, suprimem a verdade, ou seja, eliminam a verdade, desviam-se da verdade, afastando-se do Criador. Verso 19 diz: pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Ou seja, aquilo que Deus criou manifesta a sua glória, manifesta seu poder, a sua existência. A própria natureza fala de um Deus vivo, de um Deus criador, de um Deus sustentador do universo. A própria natureza e a criação de Deus fala de sua existência. Portanto, Paulo diz aqui que os seres humanos são indesculpáveis. Ninguém pode dizer: eu não sabia a respeito de Deus, eu não sabia o que é correto, o que é certo, o que é errado. Ou seja, Deus já colocou no coração de cada homem, de cada pessoa, do homem e da mulher, aquilo que é certo, aquilo que é correto e aquilo que é errado. Existe uma lei moral dentro dos nossos corações, que independente de nós conhecermos a Bíblia, a palavra de Deus, de certa forma nós já temos uma lei moral dentro de nós. E esta lei pode nos guiar para o bem ou para o mal, e que cada pessoa deve guiar-se por aquilo que considera correto diante de Deus, a lei moral que Deus colocou dentro de nós, ainda que não conheça a verdade, né? Paulo diz aqui que então ninguém pode se desculpar diante de Deus dizendo: eu não sabia o que é certo, eu não sabia o que é errado, porque todos nós, de certa forma, já temos essa consciência daquilo que é correto e daquilo que não é. O verso 21 diz: porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, não lhe deram graças. Ou seja, mesmo conhecendo a Deus, os homens se afastaram dele, não glorificaram a Deus, como sendo ele Deus, nem agradeceram ao Senhor. Mas pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. Estes homens se afastaram de Deus. A humanidade, mesmo tendo conhecimento de Deus, não refletiu a respeito do Criador, antes se afastou dele. Dizendo que eram sábios, diz aqui o texto no verso 22, dizendo que eram sábios, se tornaram loucos e enveredaram pela loucura do pecado, pela loucura daquilo que não agrada a Deus. E trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano, corruptível, aves, aos quadrúpedes, répteis. Paulo está dizendo que, em vez de adorarem o Deus que não se corrompe, o Deus invisível, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus eterno, os homens se prostraram diante de aves, de quadrúpedes, de répteis, de imagens, de outros deuses que criaram para si. Ou seja, se enveredaram pelo caminho da idolatria, afastando-se do verdadeiro Deus. Verso 24 diz: por isso Deus os entregou às impurezas dos seus corações, para desonrarem os seus corpos entre si. Ou seja, uma vez que não quiseram saber de Deus, fecharam o coração e viraram as costas para Deus, Deus então disse: vivam vossas vidas conforme você quer viver, uma vez que Deus não interfere nas nossas escolhas. Ele sim nos mostra o bom caminho,
mas a decisão sempre será minha e será sua. Deus não interfere no livre-arbítrio do homem. Quando Ele nos criou, Ele nos dotou de livre-arbítrio, ou seja, de poder de escolha. Ele nos mostra o bom caminho, mas nunca nos forçará a entrar por ele. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, se alguém quiser, ninguém é obrigado a obedecer a Deus. Ninguém é obrigado a servir a Deus. Então, pelo fato dos homens terem fechado o coração para Deus, diz aqui que Deus os entregou então às impurezas dos desejos dos seus corações, para que desonrassem a si mesmos. Porque não buscaram, não quiseram a oportunidade que Deus lhes deu para viver em intimidade e em comunhão com Ele. Nos diz aqui no verso 25 que eles trocaram a verdade de Deus pela mentira. Trocaram a verdade pela mentira. Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Em vez de servir o Criador, serviram a criatura. Por causa disso, o verso 26 de Romanos 1, Deus os entregou a paixões vergonhosas. O termo aqui diz vergonhoso. As mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro contrário à natureza. Ou seja, as mulheres deixaram o contato natural com o homem e se inflamaram entre si mesmas. Aqui a palavra do Senhor chama esse tipo de relacionamento vergonhoso. O verso 27 diz, da mesma forma, os homens, deixando o contato natural com a mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Deus chama a intimidade sexual entre dois homens de ato indecente e a intimidade entre duas mulheres de vergonhoso, porque Deus criou o homem para relacionar-se com a mulher e a mulher para relacionar-se com o homem, isso dentro do casamento. E todo desvio deste propósito de Deus para a família não agrada a Deus, desonra a Deus e entristece o coração do Senhor. Todo desvio sexual é uma oportunidade, é uma porta que se abre para que Satanás possa agir na vida de alguém. O ato sexual é para o casamento de um homem com uma mulher, para o prazer do casal, para que também haja procriação da espécie, para a felicidade do casal e da família. Esse é o propósito de Deus. E todo desvio disso não agrada ao Senhor. No verso 26 diz que por haverem desprezado o conhecimento de Deus, então o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça. Está falando dos homens, da humanidade de hoje, cheio de injustiça, de perversidade, perversão, afastamento de Deus, desvio daquilo que é moral, daquilo que é correto, avareza, que é amor pelas coisas materiais, maldade, o coração dos homens está cheio de maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, violência, discórdia, não há concordância, engano, estão cheios de engano, de malícia, são difamadores, ou seja, falam mal das pessoas, caluniam. Caluniar alguém é imputar a alguém um crime, alguma coisa que ela não cometeu. Nos diz aqui, que no verso 30, que são inimigos de Deus, não querem saber de Deus, as pessoas estão com o coração fechado para Deus. Você convida alguém para ir para uma festa, ela vai. Mas você convida para uma oração, para uma igreja, nem todos, a maioria não aceita esse convite. Geralmente as pessoas se aproximam de Deus quando percebem que precisam dele, porque estão vivendo uma situação difícil, que não se pode fazer nada no mundo material, então elas se voltam para Deus numa situação assim. Existem as exceções, mas são raras. Nos diz aqui que os homens de hoje são insolentes, ou seja, atrevidos, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, vivem na loucura do pecado, são desleais, não têm amor, sem afeição natural, não têm misericórdia. Embora
conheçam a sentença de Deus de que as pessoas que praticam essas coisas são passíveis de morte, ou seja, passíveis da morte eterna, do sofrimento eterno. Eles não somente as fazem, mas também aprovam aqueles que fazem. Aqui o texto de Romanos, eu fiz questão de ler, capítulo 1, a partir do verso 18 até o final, para entendermos a situação que o mundo se tornou, que o homem se tornou, que o gênero humano se tornou, a humanidade se tornou. Apesar de tudo isso, Deus nos ama. Deus ama cada homem, cada pessoa. Não ama o pecado, mas ama o pecador. No entanto, a palavra do Senhor diz que devemos nos arrepender. Atos 3,19 diz: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Então, que cada um de nós possamos refletir como temos vivido diante de Deus. Se o nosso coração ainda se encontra longe dele, temos que voltar, confessar ao Senhor os nossos pecados, com arrependimento, ou seja, com desejo de mudança de comportamento, nos arrependermos e voltarmos para Deus, para que Ele possa perdoar os nossos pecados. Em 1 Timóteo capítulo 2, verso 4, diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Por mais que os homens tenham se afastado de Deus, Ele quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da sua palavra, da verdade da sua palavra. Que eu e você, ao ouvirmos essa palavra hoje, possamos escolher Deus. E se você quer nesse momento escolher Deus, se você quer entregar a sua vida a Ele e pedir perdão por todos os seus pecados, saiba que Ele ama você e Ele quer te salvar. Se você assim deseja, repita comigo essas palavras: meu Deus, eu reconheço quanto sou pecador e diante do Senhor confesso cada um dos meus pecados. Peço que o Senhor me perdoe, que tenha misericórdia de mim, pois eu creio no sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário para trazer perdão e salvação para a minha alma. E eu recebo o Senhor Jesus agora. Eu creio nele, eu creio no sacrifício feito em meu favor, em meu lugar. Perdoe-me, Senhor, por todos os meus pecados. Salva minha alma e escreva o meu nome no céu, no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, o Senhor Jesus já entrou no teu coração, na tua vida. Saiba que Deus ama você. Que Deus abençoe sua vida. Se essa palavra foi importante para você, compartilhe com familiares e com amigos. E até o próximo vídeo.